Estamos aqui para conversar com um dos maiores músicos da atualidade, simplesmente Amaro Freitas, compositor, pianista brasileiro, grande nome da música instrumental nacional, que tem feito sucesso no mundo inteiro com a sua arte, com a sua música muito brasileira, mas muito influenciada por raízes afrodiaspóricas, sonoras, pela música do mundo, e o Amaro vai estar presente no Poa Jazz Festival, nova edição do evento, começa no dia 7 de março, uma sexta-feira, e aliás, no primeiro dia, já fechando a programação lá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, Amaro Freitas Trio vai estar encerrando, então, essa primeira noite com a sua sonzeira. O Amaro vai conversar com a gente agora, ele acaba de voltar de uma turnê pela Europa, eu acho, que vai falar um pouco para nós. Oi, Amaro, tudo bem? Oi, Roger. Oi, todo mundo que nos escuta. Para mim é uma alegria estar aqui com você para falar um pouco sobre música, sobre o meu trabalho. E agora eu acabei de voltar de uma turnê pela Europa. Inclusive estava bem frio por lá. E é bom voltar para o solzinho brasileiro também. Aqui Recife está um mormaço e já é pré-carnaval. Na verdade já é carnaval, né? Então, são momentos bem diferentes, assim, mas o bom da música é poder viver tudo isso. Sem dúvida, vocês já estão aí certamente no clima da folia carnavalesca aí no Recife, e posso te adiantar, Amaro, que esse mormaço tende a ficar mais forte quando você chegar aqui em Porto Alegre. Nós temos passado por dias, rapaz, que são terríveis, tá um caldeirão fervendo essa cidade. Eu imagino que ainda vai continuar quando você estiver por aqui, mas aí você já vai estar mais aclimatado. Amaro, conta para nós um pouco, então, adianta um pouco como é que vai ser essa apresentação aqui em Porto Alegre no Poa Jazz Festival. Você vem com um trio, eu imagino que é a formação que estava circulando aí fora agora, né? Isso, eu mudei algumas vezes de trio. O meu último lançamento foi o Iê, que é um disco em homenagem a algumas lendas do Norte, essa conexão que eu tive com a comunidade Sateré Maué, em Manaus, na Amazônia, junto com uma outra coisa que eu vim estudando de piano preparado, tentando tornar o piano preparado com uma identidade um pouco mais brasileira, com instrumentos amazônicos e coisas que são do cotidiano da vida de um brasileiro, como prendedor de roupa, por exemplo, fita, jogo de dominó, enfim. Então eu lancei esse álbum que traz um pouco de experimentalismo, essa conexão com a harpa do piano e essa conexão com a Amazônia, e aproveitei em vários lugares onde passei no mundo para falar sobre a Amazônia, para falar dessa conexão que todos os brasileiros deveriam visitar a Amazônia pelo menos uma vez para entender um pouco mais sobre o Brasil, né? Que é muito diferente de viver e de ver a Amazônia por uma revista ou pela televisão, né? Ver aquele povo de lá, ver o jeito, ver a comida, ver a tradição, a quantidade de indígenas que existe naquele lugar, a diversidade de línguas, são mais de 300 línguas, de comunidades, de lendas, de história, e o quanto a gente tem falta disso nas nossas escolas. No nosso ensino de educação brasileiro, as pessoas têm um sonho muito maior de querer visitar a Disney do que conhecer uma coisa que é tão fundamental para o nosso planeta. E aí circulei muito, fazendo muito show solo. E quando eu fiz o show do Rock in Rio o ano passado, eu queria experimentar fazer isso com um trio. Então eu estava tocando com um trio que o baixista era cubano e o baterista francês, e voltei a ensaiar com um trio brasileiro com músicos de São Paulo. No contrabaixo, Cibiel Vieira, e na bateria, Rodrigo de Gambraz. E comecei a desenvolver esse trabalho com essa sonoridade amazônica, enfim, que eu também desenvolvo no show ao vivo com muitos loops, e que tenho
ali o meu engenheiro de áudio me ajudando muito nisso. Comecei a desenvolver esse trabalho com o trio. E foi muito bem no Rock in Rio. Depois a gente tocou no São Paulo Jazz Weekend. Aí a gente fez uma temporada na Blue Note Tóquio. Foram 6 concertos. E aí todo dia ali praticava, ensaiava. Começou a surgir novas possibilidades. E a gente fez um show em Recife, no Festival Coquetel Molotov. Então, esse show foi ganhando um corpo e tá num lugar muito mágico, assim, de pensar essa música brasileira a partir uma outra perspectiva, né? Que eu acho que dialoga muito com a obra de Milton Nascimento, de Naná Vasconcelos, de Moacir Santos, de Ayrton Moreira, de um Brasil mais espiritual, de um Brasil, de um jazz brasileiro, de uma música brasileira mais conectada com o fundamento, né, o que realmente vem do chão, assim, desse território. E eu acho que isso fala muito desse meu interesse em querer entender mais o lugar de homem negro que ocupei nesse país e que ocupo, e o quanto faltou também muito dessa história, e o quanto eu venho aprendendo e vendo manifestações culturais incríveis, tanto em Pernambuco como no Maranhão, como no norte do país, né, no Pará. O Maranhão ali já quase norte, quase nordeste, mesmo que nordeste politicamente, mas norte geograficamente, né? Então, isso vem me dando uma noção de Brasil e eu tenho ficado muito, muito encantado e tenho aberto meu coração para essas referências brasileiras e percebo que esses grandes mestres também tiveram esse tipo de conexão, né? Como o Naná Vasconcelos, por exemplo, que gravou o disco Amazonas, o África Deus, o Egberto Gismonte. Esses caras tiveram esse tipo de conexão com esse outro Brasil e eu estou muito feliz com o resultado do som que a gente vem fazendo em trio. Eu acho que vai ser uma noite incrível no Pod Jazz. Sem dúvida, esse trabalho é maravilhoso mesmo, Amaro. E é uma riqueza sonora. O disco, né, que é piano solo, piano preparado, etc., mas parecia que já tinha uma orquestra. Eu imagino com um trio, então, eu acho que ganha ainda mais corpo. Eu queria que você falasse um pouco mais desse. Você já falou bastante, mas eu acho que é muito rico esse encontro sonoro que você acaba promovendo, que tem essas referências anteriores, como você bem citou, entre muitas delas, do Naná Vasconcelos, que fez já pioneiramente, esse cruzamento, esse diálogo entre sonoridades as mais diversas, de origem mais do Nordeste, afro-nordestinas, com essa música do Norte, mais da floresta, e aí que tem uma matriz mais indígena, e você está promovendo esse encontro de uma maneira maravilhosa e muito, muito envolvente. Como é que tem sido isso em termos de recepção dessa música, especialmente no exterior? E eu acho que talvez os públicos não estejam tão familiarizados, mesmo aqui no Brasil, como você mesmo disse, né, a gente não conhece tanto. Eu imagino lá fora como é que está sendo divulgar esse som no Brasil e no mundo afora. Cara, tem sido uma experiência incrível cada espetáculo, porque eu coloquei um compromisso na minha vida de cada show que eu fizer, eu quero sempre dar o meu melhor. Então, nunca é óbvio que eu quero ganhar dinheiro com a minha música. Óbvio que eu quero ter o teatro lotado quando eu vou fazer a minha música. Mas eu acho que o mais importante para mim é entender que aquele momento é um momento de conexão com as pessoas. Que as pessoas saíram de casa para poder me prestigiar, porque elas acreditam que aquele momento vai ser uma coisa especial. Sabe? Eu acho que entrar no palco com essa cabeça, entendendo a responsabilidade dessa música que eu faço, inclusive
eu conversei com vários amigos Sateré Maués antes de lançar esse disco, porque eu não queria que soasse apropriação, né? Eu sou um homem nordestino e não um indígena do norte, muito menos da Amazônia. E a gente entendeu que isso era muito mais uma troca entre etnias, entre comunidades, do que apropriação. Da forma como eu estava fazendo, eu trago a música Mapinguari para homenagear o guardião da floresta, o Mapinguari, que é esse ser que tem um olho no rosto e uma boca na barriga, e o Iara, que é uma sereia ou o boto cor-de-rosa, como protetor das águas dos rios do norte. E muita gente fica impactada no show e diz: você conseguiu me transportar para a floresta. Muita gente chora, muita gente se emociona, porque o show também ele foi ganhando um formato um pouco diferente do que é o disco. E eu falo desse show, o show piano solo, que é o que eu mais circulei. A primeira parte do show eu aproveito para tocar um momento mais virtuoso. Então, estou tocando peças que exaltam essa conexão minha com as teclas e é um momento muito caloroso essa primeira parte do show. A segunda parte do show é onde eu entro nesse lugar de chamar o público a sentir a vibração amazônica. Então, eu começo a fazer um ritual que dura mais ou menos uns 25 minutos, de uma única peça. Eu toco todas as músicas, uma dentro das outras, e uso a minha voz, uso sementes, uso loops, e as pessoas fecham os olhos, e é uma viagem. Em vários desses concertos, quando eu termino essa música, tô até com o piano aqui, eu termino fazendo uma clave, deixo o som do piano soando. Isso está misturado com um bocado de efeito, e o som do piano ele vai soando. Toquei em alguns teatros, o Teatro de Amsterdã, né, o Concertgebouw, que é o mais famoso de Amsterdã, e, pô, foi incrível. É um templo da música de concerto mundial, né? Então, poxa, é realmente muito bacana ecoar esses sons amazônicos por lá, né? Esses sons amazônicos por lá. Toquei no teatro também em Prato, né, da Itália, um teatro lindo. Parecia o Teatro Amazonas, inclusive. E a acústica era muito boa. Toquei num teatro no centro de Bruxelas também. Eram todos teatros, engraçado, todos teatros voltados para música erudita. E eu estava ali fechando a noite dos festivais de música erudita. Só que eu nunca fiz nada de música erudita na minha vida, assim. Mas todo mundo estava muito emocionado. E nessa música específica, o som do piano ficava 1 minuto e meio soando no teatro. E eu ficava quieto aqui hoje. E o público quieto, ninguém aplaudia. Que maravilha. Até o último som do piano desaparecer. E aí virava aquela manifestação, todo mundo aplaudia e se emocionava junto. Então, eu fui entendendo o tempo dessas coisas também, como conduzir esse concerto. E no disco, a segunda parte do disco é uma parte onde eu me conecto com várias pessoas do cenário internacional da diáspora africana, né? Então tem a Brandy, que é uma arpista americana, tem o Shabaka, que é um flautista, saxofonista inglês maravilhoso, tem o Hamid Drake, que é um baterista americano, o Jeff Parker, que também é um guitarrista americano, e tem o Aniel Somejan, que é um baixista cubano. Então, essa música que eu toco com a Brandy Young é uma música que eu fiz em homenagem para minha mãe. Quando eu era criança, a minha mãe cantava muito comigo em casa. Eu tenho várias lembranças. Meu pai me ensinou a tocar o piano e minha mãe era extremamente envolvida nessa coisa da cantoria. E eu É fiz uma gloriosa. melodia gloriosa, a música é gloriosa. E aí eu convido o público para cantar essa música comigo. Inclusive, eu vou fazer isso aí em Porto Alegre também. E isso foi se desenvolvendo aos poucos. Eu fui convidando o público, depois eu fui mudando umas notas no meio da canção para o público
vim comigo. Daqui a pouco eu estava pedindo para o público mexer as mãozinhas. Daqui a pouco eu dizia, ó, não tem como ligar a luz, sei lá. E foi virando um grande evento essa música também. Então, acho que o mais interessante é trazer um pouco dessa identidade brasileira, né, que fala do que é particular do Brasil. Eu acho que essa é uma grande preocupação que eu tenho com esse trabalho. A globalização, ela deixa tudo muito parecido, né? Os Aham. prédios são parecidos, as estruturas, as ruas, os semáforos, né? A forma como a gente conduz vai ficando tudo parecido nas metrópoles, né? Então, acho que isso é o ouro de quando eu levo uma música brasileira que transporta a pessoa e traz para um lugar que é muito de uma identidade brasileira. De como eu vi agora também no Japão, uma cantora maravilhosa chamada Chico Aoba, que tem uma conexão com mulheres que mergulham nas ilhas do sul do Japão sem nenhum tipo de aparelho para ouvir os cantos dos animais, analisar os corais. E a gente virou grandes amigos, assim. E ela tem essa coisa de cantar o som do oceano na boca, é uma coisa incrível. É uma parada que você vê nitidamente uma identidade e uma ancestralidade japonesa, que não é o centro de Shibuya ali, não é Tóquio, não é aqueles telões com um bocado de informação. Eu estou falando de uma coisa que vem muito antes. Eu acho que essa é a minha busca com essa música, é isso que eu tenho tentado levar nos palcos do mundo, e as pessoas têm recebido isso de um jeito muito carinhoso. Eu acho que meados do ano passado para agora, a gente começou a ter um resultado de muitos shows esgotados, né? Tanto dentro como fora do Brasil. Agora, nessa turnê da Europa, foram 10 concertos. Todos os concertos estavam lotados, mas dos 10, 5 foram esgotados, né? Então, Uhum. isso também em lugares incríveis, assim. Então, acho que isso também fala sobre um interesse grande das pessoas de querer se conectar com esse tipo de música que eu venho fazendo. Amaro, os teus registros fonográficos sempre têm uma espécie de denominador comum, de mote, que são bem identificáveis, eu acho. Todos perpassam uma questão de uma origem, de uma matriz de uma música afrodiaspórica, mas eu acho que são umas personalidades que a gente pode definir muito bem, desde o Sangue Negro, que eu acho que tem uma releitura dos mais diversos ritmos nordestinos, tem muito a cara do Marcos Santos, a sombra dele ali, de outros compositores de Pernambuco, do Recife. E aí a gente vai no Sankofa, que tem esse descobrimento, essa potência mais forte aí da música de origem africana que você explora incrivelmente. E aí a gente chega agora no Iê, que aí vem esse universo riquíssimo das sonoridades amazônicas da floresta. Você já está pensando num outro trabalho? O seu trabalho já está indo para alguma outra fonte para beber que tenham um perfil semelhante a esses aí? Olha, tem tanta coisa porque agora, sei lá, Roger, eu acho que cada lugar virou é como se eu fosse, tipo, eu vou ali no Japão, sabe? Virou um negócio muito doido. Parece um pedaço do Brasil. Ah, eu vou ali em São Paulo. E a gente sabe o quanto é difícil entrar no mercado japonês, no mercado americano. Só que, sei lá, eu acho que dentro de um ano eu já toquei 4 vezes em Nova York, assim, sabe? E isso vai virando meio que, beleza, eu já vi isso aqui, já vi pessoas e gravo coisas. Então, eu tenho aproveitado e tenho feito gravações com pessoas incríveis que eu venho conhecendo pelo mundo. E eu tenho tido uma conexão muito forte com
alguns artistas do Japão. E gravei algumas coisas com alguns artistas japoneses, gravei algumas coisas com alguns americanos e gravei também com alguns africanos, né? Então, tem um trabalho que vai sair agora em especial, que é a junção minha de Dino de Santiago, que é um cantor português com ascendência cabo-verdiana, e Criolo, que é um rapper de São Paulo. Estamos fazendo um disco em trio, isso deve sair agora até meados de abril. Esse disco Já deve estar tem, sendo lançado. já tem um single rolando por aí que é maravilhoso, né, Amaro? Já tem um single que foi inclusive indicado ao Grammy como melhor canção em língua portuguesa, e foi incrível isso. E agora a gente está finalizando um disco. Tem esse disco que eu estou pensando agora, que é um disco com essa conexão com alguns amigos do Japão, americanos e orquestra também. E porque agora está se abrindo um universo com orquestra que eu também não esperava. Comecei a receber muito convite para tocar com orquestras. Então vai rolar um show na Cultura Artística em São Paulo, vai rolar um show, vai rolar 4 shows em Portugal e vai rolar também no Japão. Então, assim, eu tá começando a surgir uma demanda com orquestra e eu estou pensando em criar um disco com isso. Ao mesmo tempo, eu encontrei um grande irmão agora, senegalês, que toca cora de um jeito que eu nunca vi ninguém tocar. Foi o meu último concerto em Girona, na Espanha, com ele. E a gente entrou no estúdio no outro dia. Então, acho que a gente vai lançar um disco juntos. E eu também estou montando um septeto agora. Um Nossa. septeto bem brasileiro, assim, sabe? E aí eu tô pegando um percussionista do terreiro, que canta, toca. Então eu preciso organizar tudo isso, porque comigo eu nunca gostei de fazer nada para ser um produto, porque eu tenho que cumprir tabela anual, sabe? Aquilo realmente precisa fazer sentido e precisa ter o maior cuidado que pode se ter com um trabalho. Então, de certeza, agora vai ter esse lançamento com o Criolo e o Dino de Santiago. E eu acredito que ainda esse ano sai um outro disco meu de algumas dessas coisas que eu te falei aqui. É muita produção, é muita coisa e muita coisa interessante. Que bom que venham todas. Todas parecem super interessantes, Amaro. Sobre a respeito dessas colaborações, eu queria te perguntar, do ponto de vista das colaborações que vão no caminho da música popular, da música cantada, que é muito interessante que você também tem se dedicado a fazer parcerias, né, nessa área, muito interessantes, como essa homenagem, né, aos 50 anos lá do Disco Clube da Esquina, com o Zé Manuel, um show incrível, maravilhoso. Zé Manuel também pianista, um grande pianista, Você conterrâneo. chegou a ver esse show Vi em Florianópolis, foi em sensacional. Florianópolis? Isso, foi Confesso, mesmo. Agora, no fim do ano passado. Foi isso exatamente. mesmo. A galera flutuou no teatro, né? Porque foi muito lindo. E, bom, e Xênia França também. O que significa para você, Mário? Porque é uma outra. É tudo música, óbvio, é música boa e dialoga com o seu trabalho, não tem nada de estranho, mas, por outro lado, outra, é uma outra vertente da música, né? A música popular, a música cantada, tem até atinge um público diferente, etc. O que significa para ti essas parcerias aí que vão na linha da música popular? Cara, eu entendo a arte como um lugar de conexão. E aqui no Brasil, a gente tem uma música brasileira que é muito consumida no Brasil, mas o Brasil, como uma grande ilha, às vezes não expande tanto essa música. E existe um tipo de música brasileira
que é consumida no mundo todo e que o mundo todo gosta. Por exemplo, Joyce Moreno é um tipo de cantora brasileira que está em todos os continentes, tocando toda hora. Inclusive, Aham. essa mulher tem uma energia incrível, porque ela já tem uma idade, Sim. ela já é uma senhora e ela está em todo lugar. Assim. É de Mota que me falava, pô, Maru, eu adoro o Japão, mas é tão longe, cara. Ele E não a Joyce, entende. E a Joyce dá uma suinha, Maru. Ela tá lá toda hora, mano. Então, eu acho que tem isso. Quando você sai do Brasil, você percebe que aqui é tudo muito separado, né? E que, às vezes, o sonho que é implantado na cabeça de um músico que toca um instrumento é: se eu trabalhar, tiver um dia o meu estúdio, eu estou realizado. Se eu acompanhar um cantor que tem uma projeção nacional, eu também estou realizado. Se aham, eu trabalhar num programa de TV fazendo trilha sonora, eu estou muito realizado. E é difícil de colocar a música do cara que faz música instrumental de igual para igual com um artista. Então, eu fui fazendo minhas economias, Júlio, e isso fala de tudo. Caramba, às vezes tem um sapato que é muito caro, bicho. Mano, você tem que comprar, mano. Você tem que comprar, você tem que chegar e falar com a mesma linguagem que qualquer artista pop fala no seu país. E isso é comum nos Estados Unidos, isso é comum no Japão. Tá lá a Aja Monet fazendo poesia, o spoken word, no meio de uma programação de jazz. Tá entendendo? Tem uma poeta, tem um cara do instrumental, tá o Herbie Hancock fazendo com o Stevie Wonder, de igual para igual na homenagem do Grammy, cantando na homenagem ao Quincy Jones. Tá lá o Herbie e o Stevie Wonder. Isso não seria uma coisa tão comum aqui no Brasil. Pouquíssimos artistas da música instrumental brasileira estão dialogando de igual para igual com outros artistas da música popular brasileira, da música pop brasileira. Qual é o problema nisso? Por que não trazer esse tipo de estímulo de mercado também para os profissionais da música instrumental, sabe? Por que não trazer essa consciência? A gente não tem um mercado, a gente não tem uma escola, a gente não tem uma educação na música para que o músico entenda os gargalos e as delícias que é viver sendo o artista, o protagonista. Que isso que você vê é a ponta do iceberg. Minha colaboração com Lineker, com Criolo, com o Milton Nascimento. Mas existem outras coisas de estrutura, desde postura ao que se fala, a decisão da capa de um disco, de outros diálogos também. O meu terceiro disco, Sankofa, é uma conexão minha com o Arte do Project, que é uma galera que faz quadros, é uma galera que faz pinturas urbanas, que é uma galera do Ceará, do Nordeste, que faz um outro tipo de arte que não é música. Isso virou um quadro, esse quadro entrou em leilão, alguém consumiu esse quadro, entendeu? Então, eu acho muito importante que a gente, como artista, esteja aberto para dialogar com qualquer outro tipo de manifestação de arte, sabe? Do mesmo jeito que eu observo o Coco Trupé e digo, quero fazer uma homenagem a esse tipo de música que é tradicional, eu quero me conectar com a galera que está pintando, com Samuel de Saboia, com Leopoldo em São Paulo, com toda essa galera, com o Vic Muniz na Bahia, é, com a galera que está fazendo poesia nos festivais de literatura, enfim, como o Festipoa, como a Flip, como... Existem outros tipos de movimentos artísticos, outros tipos de manifestações na arte, e que o mais interessante é quando o Milton Nascimento fala que a arte ela está aqui para quebrar barreiras, né? E não para construir barreiras, sim para construir pontes. Então, isso é uma coisa muito mais naturalizada fora do Brasil, e infelizmente aqui no Brasil eu sinto que a música instrumental ela fica dentro de uma bolha
que não se preocupa com o visual, muitas vezes, não se preocupa com... Você fala com o público, a tua palavra impacta as pessoas, te prepara o que você vai falar. Custa você pensar nisso antes de você falar. Fala, fala, fala e faz um trabalho que traga um conceito daquilo que é a tua experiência de vida na música, enfim. Eu tenho aproveitado para, sempre quando eu encontro músicos, falar sobre isso. Tem até um menino da... não, é um menino de Floripa. Pô, me esqueci o nome dele, mas quem toca com ele é o Thier, que é um baixista, que vai tocar na Jazz Ahead. E é uma feira de música maravilhosa na Alemanha. E Thier me perguntou algumas coisas, assim, Amaro, eu disse, Thier, quanto mais preparado vocês puderem estar, é só 40 minutos, mano. Vai estar todos os promotores do mundo te olhando. Vai estar gente da Austrália, gente da Europa, gente do Japão, gente dos Estados Unidos. Então, se tu souber o que tu vai falar, vai te ajudar muito. Não deixa para improvisar a tua fala na hora. São 45 minutos, não existe sound check. É só um checkline. Então, quanto mais pronto vocês puderem estar, quanto mais cedo vocês puderem estar, o quanto vocês puderem aproveitar dessa feira, melhor será para o trabalho de vocês, sabe? E eu acho que pensar na música, nas diversas camadas que ela pode oferecer, é importante. E é muito importante que o trabalho desse cara bombe, que a Milton de Holanda exista, que outros existam, que eu exista, para que a gente tenha uma cena. E para que essa cena esteja de igual para igual com qualquer outro tipo de cena do nosso país, como tem a cena rap, como tem a cena trap, como tem a cena sertanejo, como tem a cena que essa música também ocupe. Eu estou muito feliz agora porque é a segunda vez que eu vou fazer o show no Teatro Maior do Sesc Pinheiros. E, sei lá, cabem 900 pessoas por dia. Está quase esgotado os 2 dias. Hoje é tipo assim, o ingresso a R$ 100, saber que 900 pessoas estão comprando o ingresso para me assistir e que esse público ele vem aumentando cada vez mais e mais. O último show que eu fiz aqui em Recife, no teatro de 800 pessoas, esgotou em 1 dia e meio. Então, cara, isso para mim é a resposta do comprometimento que eu tenho com essa música e o quanto ela tem que ser levada a sério no nosso país. É isso mesmo, Amaro. Você sempre, desde as primeiras apresentações, você sempre levou isso, a gente como público nota, isso muito a sério, essa comunicação com a plateia, essa oportunidade de se comunicar, não apenas com a sua música, mas também falar e colocar a música instrumental no patamar que ela de excelência e de excepcionalidade que ela merece ter, tanto quanto qualquer outro tipo de música. Para encerrar contigo, já que você estava falando de cena, e citou alguns nomes, eu queria que você comentasse se efetivamente a gente pode chamar que a gente tenha uma cena que está mais ou menos fazendo isso que você faz, quebrando essas barreiras, estabelecendo diálogos de igual para igual e produtivos de altíssimo nível com outras manifestações musicais e também artísticas. E aí você falou do Hamilton de Holanda, mas tem gente ainda mais nova, como o Zé Manuel, seu parceiro aí do Zé projeto. Manuel, Tem um. o Mestrinho, Salomão Soares, Vanessa Moreno. O menino que eu estou falando de Porto Alegre se chama Roger Correa. O De Roger Porto Correia, Alegre, não. Eu de acho que Flor... ele é de Floripa, não é isso? eu acho que ele é de Florianópolis. Florianópolis. É E, um menino super novo. sim. Tem, Tem tem essa. o... Diga. Sim. Não, você ia citar mais alguma pessoa, eu acho, mais algum nome? Tem um Aná Barreto, que é um pianista paraibano, que lançou um disco incrível, piano solo. Tem o Henrique Albino, que é um saxofonista e flautista daqui da minha cidade.
e que lançou um disco maravilhoso também. Tem o Alexandre Rodrigues, que teve a sua primeira matéria agora internacional numa revista de jazz da Itália chamada Música Jazz. E Alexandre Rodrigues toca pífano e também faz pífano. E tem Olha, essa coisa de uma conexão muito forte com os mestres de pífano de Pernambuco. Ele está escrevendo o primeiro livro sobre pífano. que legal. Então, eu acho que tem uma galera vindo e já tem uma galera estabelecida, né? Claro, como o Yamandu, como o Hamilton de Holanda. Eu acho que esses dois caras são dois nomes muito, muito fortes. Existe um outro circuito que o André Memari também circula, né, esse pianista. Mas é porque hoje eu consigo entender tudo com mais clareza. Temos o Hércules Gomes, que é um pianista que fala sobre o piano brasileiro na sua maior essência, de choro e de samba, e que vai estar conectado com Radamés Ginata, ali com Chiquinha Gonzaga, com Tia Amélia, né? Tem o André Memari, que flerta com tudo um pouco mais, que está dentro de algumas conexões um pouco mais restritas, né? Não tão populares. E eu acho que o Hamilton de Holanda e o Amando Costa, cada um de uma forma consegue ter um segmento muito popular, né? Um apelo muito popular. Essa parceria do Hamilton com o João Bosco, com o Rodrigo Nogueira, com no disco de Caetano, no disco, ao mesmo tempo fazendo conexões com o Gonzalo Rubalcaba, é um dos poucos artistas brasileiros, junto com Eliane Elias, que foi indicado no Grammy principal. Então, acho que tem o Diego Figueiredo, que é um violonista do interior de São Paulo, que é radicado nos Estados Unidos e está sempre nos top 10 das playlists de jazz dos Estados Unidos, mas é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Tem o Rubens Dantas, que é um baixista que mora na Suécia e que faz um movimento em vários festivais de jazz da Suécia com uma música brasileira, também é pouquíssimo conhecido no Brasil. Tem muita gente, cara. Galera, é muita gente talentosa, muita gente É muita gente. potencial. Aí tem esses músicos que fazem, é isso que eu queria perguntar para você agora, para a gente finalizar. Dentro dessa galera, muitos que você citou são artistas negros e que se alimentam de sonoridades de matriz afro ou afrodiaspórica. E eu queria que você falasse sobre a importância especificamente dessas conexões com a música música negra urbana. A gente ouviu o Jonathan Fé, por exemplo, pianista. Jonathan Fé, cara, você estava falando e a imagem dele estava se formando aqui na minha cabeça agora. Meu E você irmão, Jonathan Fé. Pois então, cara, o que esse tipo de diálogo tem trazido de novo para especificamente para a música instrumental brasileira? Quer dizer, quebrar, porque eu vejo, Amaro, pode ser uma opinião minha e equivocada. Eu via que há uma resistência, vamos dizer mesmo um preconceito de muitos músicos da área do jazz, da música instrumental, especificamente aqui no Brasil, com esse tipo de música, rap, o hip hop, ou funks mais populares, e que não faziam essa espécie de aproximação. E tem muita gente que agora está fazendo, como lá fora também já estava acontecendo, e que eu acho que isso traz um novo conteúdo, uma nova pulsação aí para a música instrumental. O que você acha? Cara, eu acho que isso é uma coisa meio normal no mundo todo. E não deveria ser. Claro que cada país vai ter coisas específicas, mas sobre alguns puristas não quererem misturar as coisas ou não gostarem de um determinado tipo de música,
Isso é comum agora nos Estados Unidos com o Robert Glasper, com o Thundercat, com o Pedro Martins, tem um Pedro Martins ainda, guitarrista fantástico, É, fazendo um tipo de música que dialoga muito mais com o rapper, com o R&B, com o funk americano, com a black music. E temos o Wynton Marsalis muito mais conservador e não aceitando esse tipo de conexão do jazz com esses outros tipos de segmentos. Eu acho que aqui acontece um pouco disso também, só que durante muito tempo a música brasileira ela foi representada por um crivo branco privilegiado, né? E o que acontece hoje em dia é esse momento de disruptura, que já foi alimentado por mestres do passado, Laércio de Freitas, Tânia Maria, né, por Alcione, que também era uma jazzista, por o Johnny Alf. Essas pessoas passaram por um tipo de processo muito parecido com o que eu, Jonathan Ferrer, Hércules Gomes, né, a Raquel Paixão, que é uma pianista carioca, estamos passando agora. Só que eles nos deram uma cama para que hoje fosse um pouquinho mais fácil. Então hoje a gente chega com uma estrutura um pouco mais estável, um pouco mais agradável, né? Quando a gente vai ver o fim da vida de Johnny Alf e o fim da vida de Vinícius de Moraes, né? Quais são os benefícios que um pianista como o Dom Salvador teve morando nos Estados Unidos e qual é o benefício que uma pianista como a Eliane Elias teve morando lá, né? Falando de um pianista negro que vem de uma classe pobre brasileira e de uma pianista que vem com uma condição um pouco melhor, né? Dom Salvador comprou seu primeiro piano o ano passado, o um piano da absurdo. vida dele, um Steinway B, sendo quem ele é. Descobriu numa loja de vinil que o vinil dele valia US$ 400. E aí, poxa, mas o que dessa venda de US$ 400 está voltando para ele? Nada. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter uma estrutura um pouco melhor graças a esses mestres e mestras que vieram antes de nós, né? E Naná Vasconcelos me dá um sentido de identidade, me dá um TCC sobre o que é criar música, conexão espiritual amazônica brasileira. O Moacir Santos me ensina tanta coisa. Um cara que veio de Flores, da região do Pajeú, que é uma região poética do sertão de Pernambuco, o Pajeú, né, que corre um rio, que reza a lenda que foi enterrado uma viola. E quem bebesse da água desse rio viraria poeta. Então são 17 municípios, todos eles conectados através desse rio, todos eles tendo a poesia como matéria principal nas suas escolas, e que o rio Pajeú nada é do que o rio Pajé, e que vai ter essa conexão árabe pelas heranças, né, de rabeca, viola, glosa, cantoria, e que vai ter essa herança chucuru, né, do cachixi, do toré, do pajé. Então, só isso já me dá um manifesto de acontecimento do território da onde eu vivo muito forte. Eu não estou vindo de um lugar do zero e lutando a partir do nada, né? Eu venho com a força. Essa frase nunca teve tanto sentido como agora. Eu venho com a força dos meus ancestrais, né? Então, acho que a gente hoje ainda não temos a quantidade necessária a gente ainda não leva a informação massiva que seria necessária para as comunidades. Quantas crianças sabem o que é um piano? Quantas pessoas já viram um piano na sua frente? A quantos foram dadas a oportunidade de tocarem um piano? Quantas pessoas negras, quantas pessoas pobres, quantas pessoas periféricas sabem, pelo menos, da história da sua ascendência? Então, a gente está falando de um país que ele tem um problema estrutural, que ele tem um problema de memória, que ele tem um problema de acessibilidade gigante.
né? E as mudanças, elas estão acontecendo a passos muito lentos, mas elas estão acontecendo. Hoje eu entendo por que um mestre como um Guitinho da Xambá e Letieres Leites eram tão agoniados e apressados. Esses caras correm tanto, danou-se, é uma pressa, tem que gravar, tem que fazer, tem que mudar, tem que tirar o nome Presidente Kennedy para botar Avenida Xambá. Por que isso? Eles morreram hoje. E não deu tempo deles fazerem tudo aquilo que eles queriam fazer. E eu fico me perguntando, caramba, bicho, Letieres me chamou tantas vezes para a gente gravar. E eu, não, mestre, mais para frente. Não existe tempo suficiente para fazer toda a revolução necessária nesse país. E é assim que a gente vai vivendo, dando o nosso jeito, entendendo o que a gente pode melhorar, qual referência. Eu adoro que hoje tem um bocado de criança aqui em Pernambuco que começou a estudar piano por conta de mim, né? E eu encontro os pais e eles me dizem, ó, oh, já tá no terceiro ano, tá tocando pra caralho. Eu digo, mas... Então, talvez só o fato de ir para Nova York, aí para Tóquio e para Amsterdã, volto para Recife, encontro um músico daqui, ele olha para mim e diz, caralho, eu te vi em Tóquio ontem. Eu digo, mas eu estou aqui hoje. E você não precisa ir para São Paulo para depois ir para Tóquio. Você pode sair daqui direto para lá e ver os olhos desses músicos brilhando. Isso já é um posicionamento político, sabe? Então, eu acho que do jeito que a gente pode, a gente vai fazendo e provocando a transformação, entendendo que a palavra tem poder. Então, eu já não consigo mais colocar na minha cabeça música pela música. A gente tem que falar, porque a gente tem voz. E é importante que digamos de onde somos. Eu sou um preto que vim da zona norte do Recife, da periferia de Nova Descoberta, que hoje é uma das mais violentas do nosso estado, e fica localizado na cidade do Recife, litoral de Pernambuco, que é um estado nordestino, que está no Brasil, na América Latina, na América do Sul. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Porra, bicho! Que maravilha. Amaro, como é bom conversar contigo, rapaz. É uma delícia, cara. A lucidez com que tu falas, a generosidade com que te referes a colegas, a ancestrais, aos que vieram antes, aos que estão chegando, aos que nem chegaram ainda, mas que vão vir, e a maneira com que tu enxergas a música, a arte em geral e o mundo é sempre revigorante te escutar. O tempo voou, passou aqui, tenho certeza que quem está nos escutando, nos vendo, também adorou. Estamos quase uma hora batendo papo, podíamos ficar mais tempo aqui, mas eu queria te agradecer muitíssimo, Amaro. Estamos aguardando ansiosamente a apresentação aí do Amaro Freitas Trio, que vai ser, como eu falei no começo da conversa, que vai ser a atração de encerramento da primeira noite do Nonopoa Jazz Festival, dia 7 de março agora, uma sexta-feira, lá no centro de eventos do Barra Shopping Sul. A programação toda começa às 20 horas, são 3 shows. O encerramento dessa noite, primeira, vai ser do Amaro. Muito obrigado, querido. Prepare-se para o calorão aqui em Porto Alegre também. Tá certo. Já vou separar as roupas certas na mala. Foi um prazer falar com você. E dizer ao povo de Porto Alegre, por favor, venham ao show. Vamos nos conectar, celebrar nossa existência e a música juntos. Um beijo. Beijão, querido. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.